sem nem saber exatamente o que seria esse tema, como eu já estava me preparando para ministrar com as mulheres, né, da UFEBRAC no Brasil, Deus já tinha colocado no meu coração algumas coisas, e esse tema de aliança tinha tudo a ver com o que Deus já tinha me falado, e eu vi que é o Espírito Santo que nos conduz. E eu quero falar sobre qual é o altar da aliança que nós temos em casa, porque alguma coisa sobre isso eu falei lá com as irmãs, que era algo que da semana passada eu já estava estudando, né? E o Espírito Santo está nos conduzindo essa semana para pensar sobre a nossa aliança, sobre os nossos compromissos, sobre com quem nós estamos fortalecendo as nossas amizades espirituais e, por que não dizer, também pessoais. Tem tudo a ver. E tudo, a gente sempre fala que às quartas-feiras tudo começa em casa, né? Não adianta querer fazer muita coisa se a gente faz só do lado de fora e só quem vê é quem está lá fora e dentro de casa ser outra pessoa. Então é muito bom ter essa valorização daquilo que se faz em casa, e eu quero conversar um pouco com vocês sobre qual é o altar da aliança que nós temos na nossa casa. O texto base que nós temos hoje, que vamos falar, está em Gênesis. Gênesis capítulo 8, versículo 20, é a primeira aliança que aparece na Bíblia, que ela é destacada, primeiro fato específico. E lógico que Deus antes já foi ensinando, né, com o decorrer das pessoas aparecendo, né, a criação da terra, a criação dos homens, mas eu quero me deter nesse dado específico que é um homem, é uma pessoa que faz uma aliança com o Senhor. Tem a ver com aliança, tem a ver com altar. O texto de Gênesis 8, 20 diz assim: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável. Só quero pegar o pedacinho do 20 para dizer isso. Porque Noé fez algo, Noé levantou um altar, Noé levantou o altar com animais puros, ofereceu como um sacrifício sobre o altar, e o Senhor aceitou. Pensando nesse texto, aqui a história, a gente falou um pouquinho sobre isso, está um pouquinho linkada com a semana passada, sobre o altar, sobre falar sobre estarmos em família, estarmos juntos em família, e pensando em quando a gente olha para os compromissos que nós temos. Aqui é especialmente com compromisso familiar. Como eu disse na semana passada, tem a ver, porque nós usamos até quase esse texto, um pouquinho para frente. Mas o que esse texto está dizendo? Ele está falando sobre os dias que Noé, com a família dele, obedeceu a Deus, ficou dentro da arca e esperou a água baixar para sair da arca. Então, o que aconteceu, né? Uma história assim, bem sucinta, né, do que aconteceu. Todo mundo aqui sabe, todos nós sabemos. Noé esperou todo o tempo o que Deus tinha. Deus dirigiu, Deus orientou. Ele durou muitos anos fazendo a arca e fez na medida que Deus mandou, e todos os detalhes. Então isso fez com que toda a sua família fosse preservada. Foi uma obediência. Então, dado esse momento que eles puderam sair, dado esse momento que eles tinham essa alegria de poder botar o pé na terra de novo, porque até então ninguém mais sabia o que era terra. Eles ficaram dentro de um grande navio, que na verdade parecia um caixote, todo lacrado por Deus por fora, né? E eles lá dentro. Então, quando eles saíram, o texto diz que Noé levantou um altar. E a pergunta a reflexão dessa tarde é: qual é o altar da aliança que você tem na sua casa, que você faz? Então nós estamos aqui fazendo essa pergunta porque toda família tem um altar. Eu estou dizendo isso e afirmando: toda família estabelece um altar, que na verdade quando eu tenho um altar, eu tenho uma aliança. O que significa isso? Só dando um exemplo rápido para a gente entrar em alguns exemplos aqui pontuais que eu coloquei para a gente ler, para a gente ver junto. Uma criança que nasce num lar, numa família que são, por exemplo, traficantes de drogas, que andam armados e que vão e roubam
e vive nesse submundo. Uma criança que nasce num clima desses, quando está dentro de casa, ela olha o pai e a mãe falando de assalto, ela vê as armas em cima da cama, ela ouve falando assim, o pai e a mãe chegando, ou alguém da família chegando, correndo, com a sacola cheia de coisa que roubou. Aquela criança, ela está sendo ensinada qual é o tipo de altar, qual é o tipo de foco daquela família. E para ela é a coisa mais normal do mundo. Ela estiver na escola, se ela está na escola e ela vê alguém com alguma coisa e ela em cima da mesa, e ela vai lá, para ela vai lá, pega o negócio do amigo escondido, e para ela aquilo é natural. Por quê? Porque a família está focada. Existe o quê? Um altar na família. Existe alguma coisa que estão voltados para aquilo. Para ficar agora, usando esse exemplo, para ficar um pouco claro, vamos pensar o seguinte: eu tenho 4 exemplos aqui de altar. Como toda a família, estou dizendo aqui, afirmando que nós temos o altar, o lugar de oferecer o que nós temos, de estarmos envolvidos todos numa mesma visão, como Noé fez aqui, que pôs a família em volta e adorou a Deus. O altar foi para Deus. Então, o primeiro altar que eu quero conversar um pouquinho com vocês é o altar que está o casal. O altar do casal. O que significa o altar do casal? Aquele rapaz, aquela moça que casa, né? Que o altar do casal é assim, é compartilhar o amor, compartilhar o companheirismo, compartilhar as mesmas ideias. Então, eles começam a focar um ou outro. Sabe os pombinhos que acabaram de casar? Ele olha para ela olha para ele. É só love. Então eles esquecem, vão vivendo, alguns podem ser só no começo, outros vão gastando tempo com isso, que é só ele para ela para ele, eu sou do fulano, é assim, eu sou do Zé, e o Zé fala, eu sou da Maria, e fica aquela coisa só entre eles. Eles não veem nem amigos em volta, eles não estão vendo nenhuma situação, porque eles se amam e o foco são eles. Então esse altar é o altar do casal. É que um vive para o outro o tempo inteiro. Eu vou me deter aqui, porque depois eu volto nesse caso. Aí tem o segundo, que é o altar dos filhos. Esse casal que focou tanto, o marido focou a esposa. Eu quero agradar minha esposa, fazer tudo pela esposa, estar juntos, os dois juntos, companheiros e tal. Daqui a pouco nascem os filhos. Começa a nascer os filhos. Aí, eles já não se veem mais, já não se olham mais. Eles estão olhando os filhos. Quem está no altar, no foco de atenção agora, de tudo que possam entregar, é filho. Então, os filhos, nesse momento, eles são o centro das atenções, dos cuidados. Então, o marido pode até fazer atim, a mulher não está nem olhando que o marido está fazendo atim, porque é o bebê, o bibelô está lá. Então, fica cuidando só do filho. Aí o altar, terceiro altar, é o altar das finanças. Existem sim famílias, casais, né? Eu estou citando casais, falando de família, enfim. Mas famílias e casais que estão muito focados no emprego, muito focados nas finanças, nas aquisições de bens, no crescimento profissional, nas realizações profissionais. Então tem uma faculdade, vai fazer uma pós, da pós faz outra pós, da pós vai nos pós. Ou seja, eles já não se veem mais, eles estão trabalhando. Eles têm o carro do ano. Cada vez que aparece um celular novo, cada um tem o seu celular novo. Eles estão com carros, roupas de marca. Então eles saem e ficam lá postando só lugares maravilhosos que comem. Então esse altar é o quê? O altar da finança. Tem que tudo funcionar em torno do que estão ganhando. Por quê? É um casal que deu certo no sentido de preocupar-se com a vida financeira. Tá. E aí nós vamos para o quarto altar, que é o altar do Senhor. O altar que nós vemos que Noé aqui fez uma oferenda, né? Eu quero me deter um pouco para falar sobre esse altar. O altar do Senhor é a entrega total de si e de tudo que tem. Esse é o altar. É o altar que, por mais que seja casado, o marido não é tão importante quanto Deus. Então, faz as coisas para agradar o marido, mas primeiro para agradar a Deus e vice-versa. É o altar que se entrega totalmente e entrega tudo de si. Então, as crianças começam a nascer, mas não são os filhos que mandam na casa. Não são os filhos que orientam como fazer as coisas. Papai, hoje eu não quero ir para a igreja.
A hora que chega no restaurante, essa cena é tipiquíssima, tipiquérrima. As pessoas chegam, papai e mamãe, que os filhos estão no altar, fazem parte do altar dessa família. O que acontece? Chega num restaurante para comer. Estou dizendo um exemplo clássico, né? A criança chegando com o pai e com a mãe, o papai e a mamãe não faz assim, abre e põe a criança. Não, fala, filhinho, aonde você quer sentar? Ai, que fofinho. Ele manda na mamãe e no papai desde cedinho. Então, Deus, quando Ele é o centro, a mãe e o pai, ainda que amem, e mães que estão aqui sabem disso, a gente se dá, a gente se doa, a gente sofre a vida inteira por filhos. Imagina, quando eu tinha filho pequeno, eu achava que quando crescesse ia acabar. Meu pai do céu, já tem 30 e poucos cada uma delas. Não era para ter falado, né, Thalita? Desculpa. E a preocupação dobrou, triplicou, porque agora não é ela somente, são os maridos delas e são os filhos delas. Então a gente vai continuar se preocupando a vida toda. Eu orava pelas filhas, agora eu olho pelos filhos, pelas filhas, pelos genros, pelos netos, todo dia. A lista aumentou. Então veja, quando nós temos filhos, temos que amá-los, sim. Eles precisam estar no centro das nossas atenções, sim. Mas a Bíblia precisa estar no centro das atenções primeiro. Ou seja, se Deus está recebendo o meu altar, está no meu altar, e eu estou colocando a minha vida para Ele, eu vou desagradar filho. Eu não vou agradar o tempo inteiro. Bom, vamos ficar por aqui. Aí nós vamos pensando ainda sobre o altar do Senhor, que é a entrega total de si, do que tem. Eu preciso sim pensar na minha vida financeira. Crente caloteiro não é crente. Crente que faz dívida e não paga está errado. Crente não pode dar passo maior do que a perna, tem que viver conforme o que tem. Tem que lutar sim para ter um melhor emprego. Tem que lutar sim, se pode fazer um curso. Mas nada dessas coisas está na frente de Deus. Porque muitas pessoas estão olhando para essas coisas e Deus está ficando em último lugar. Por quê? Porque é melhor trabalhar, é melhor ganhar mais dinheiro, é melhor ter mais um emprego, é melhor eu fazer um curso, uma pós. Aí os cultos da igreja, não, agora eu estou em outro momento. É meu momento. Então, o momento está dizendo exatamente que não é o Senhor que está no altar da nossa vida, e sim as finanças. Bom, enfim, já disse algumas coisas. Salmo 37, versículo 5, põe pra gente, Tati. Salmo 37, 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Digamos que é um texto até decorado, típico, que a gente já conhece, a gente já sabe o que funciona. Entrega teu caminho. A gente tem até a música, né? Tem até louvor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E vai. Ai, que lindo, uma melodia gostosa, até dá uma balançadinha. Mas e a essência dessa palavra? E a veracidade dessa palavra? E a vivência? Sabe o que está faltando na minha vida, na nossa vida, e nós como cristãos? Conhecimento? Não. Prática. Conhecemos a Bíblia. E posso falar aqui por esse púlpito. Nesse altar aqui a palavra de Deus é muito bem pregada. Estou falando verdade ou não? Sim? Não é amém para vocês falar, agora é sim. Sim, concordam? Aqui nós temos sido totalmente direcionados na palavra. Conhecimento que não falta. Mas o que falta? Prática dessa palavra. Prática. Um monte de coisas estão na frente de Deus. Um monte de coisas está na frente das coisas de Deus. Um monte de compromissos estão na frente de Deus. Pessoas estão na frente de Deus. Ou seja, altares. Estou falando de coisas aqui que eu tenho certeza que está mexendo com a gente. Por quê? Porque Deus falou comigo também. Eu não chego aqui para dizer, vou ensinar uma coisa para vocês, viu? Vocês estão aí na internet, estou ensinando. Eu estou aqui para ensinar. Não, estou dizendo assim, nós estamos aprendendo. O pregador que chega aqui e fica, porque você, porque você, porque você. Ei, quando fala muito tempo você e nunca fala nós, eu já fico assim, eu puxo meu freio de mão e fico pensando, ixi. Então Deus tratou. Depois que eu terminei de ouvir, de pensar, ouvir Deus, né, e escrevendo alguma coisa sobre essa palavra, eu falei, Senhor, muito obrigada.
Muito obrigada, porque eu fiquei meditando e ressignificando o altar da minha vida. Eu preciso disso. E aí, esse texto aqui, claramente, quando diz entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o restante diz o quê? E o que diz o texto? Deixa eu ouvir vocês. E o mais ele fará. E o mais ele fará. Ou seja, em outros textos diz ele tudo, as outras coisas ele vai fazer. Aí é a mesma coisa, isso aqui, esse texto está bem linkado com Mateus 6,33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Demais coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, como é bom envelhecer. Como é bom envelhecer. Porque quando eu era mais nova, eu não conseguia compreender muita coisa. Por mais que eu ouvisse, eu não compreendia. E hoje, cada vez que vai passando os anos, eu vou olhando para trás e eu falo: Deus, como é bom ver a palavra de Deus se cumprir. Como é bom saber que eu posso, coisas assim, sonhos, planos, planejamentos, coisas que eu gostaria, desejos do meu coração, que eu deixei tudo, abandonei tudo, larguei tudo para trás, tudo. Porque meu marido disse que tinha, quando nós nos casamos, ele disse que ele tinha um ministério. Ele disse que ele iria ser pastor. Então, de um jogador de futebol proeminente, não vou dizer o time, porque o time não é tão proeminente assim. Deixa pra lá. E aí, depois, trabalhando num banco, e eu sendo secretária numa multinacional, eu recebendo lá uma possibilidade de projeção, de também ganhar muito bem, de até aprender uma língua nova, de ir para um país, lá. O Joel, a mesma coisa, desejava muito viajar o mundo, conhecer outros países e tal. Aí, e tendo também condição de... Trabalhava no banco, depois que saiu dessa história do jogo, aí também... com carta na mesa para assinar, para ser também alguém, subir de cargo, nós dois simplesmente deixamos tudo. Porque ele disse: Leonor, você não... Eu aí recebi a promoção. Era para eu entrar. E ele veio e falou assim: Leonor, Deus falou comigo, nós vamos pedir as contas de tudo e nós vamos para o interior. Eu fiz assim: como assim? Só que aí eu não questionei nem um pouquinho. Por mais que eu desejasse tudo que eu estava vendo na minha frente. Imagina, uma secretária que eu ia me tornar, naquela época eu tinha 17 para 18 anos, eu ia me tornar uma secretária bilíngue, e era alemão, eu trabalhava com alemães. Nós abandonamos tudo, deixamos tudo. E hoje, por isso que eu disse, e não perdi o fio da meada, eu disse que bom que eu estou mais velha hoje, sabe, Su? Porque eu olho para trás, e coisas que eu gostaria, coisas que eu já sonhei, coisas que eu já desejei, e coisas que eu já orei, eu olho, e eu não sinto falta de nada, porque Deus me deu tantas coisas assim. Tudo porque um dia, o meu altar, eu tirei tudo. Eu tirei o desejo do trabalho, eu tirei o desejo de muitas coisas e deixei Deus. Eu aprendi com o meu marido. O João falou: não, Leonor, nós vamos abandonar tudo. E eu falei: então nós vamos abandonar tudo. E eu gostaria, eu trabalhava fora, eu tinha... sonhos e sonhos e sonhos. Deus realiza quando a gente olha, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você tem que entregar o seu relacionamento para não deixar seu marido ou sua esposa estar no altar. Você tem que entregar seus filhos para que eles não conduzam a sua vida, mas você os conduza e eles não fiquem no altar. Você tem que entregar seu trabalho. Acabei de usar o exemplo aqui, meu trabalho eu entreguei. Parei tudo. Eu fui ser um simples dona de casa. Simples que eu estou dizendo é porque eu era dona de casa também. Mas eu abandonei profissão, abandonei carreira, porque Deus tinha algo para mim. E Deus, quando está no altar, tudo mais Ele faz. Eu estou aqui falando da palavra de Deus e estou sendo testemunha. Muita gente roda a lâmpada, muita gente anda na esteira e nem perde peso. Estou dizendo no sentido de uma vida que é uma vida sem sucesso, sem perspectiva, sem caminhar, sem andar, sempre no mesmo lugar. Tudo porque tem altares e não largam os altares.
Porque meu marido é mais importante, tenho que fazer tudo para ele. Minha esposa, é tudo para mim. Meus filhos, tudo para mim. Minha empresa, meu emprego, tudo para mim. Jesus tem que ser tudo para nós. E quando Ele é tudo, o mais Ele faz. O mais vem. Coisa linda que Deus faz. Então quem constrói um altar está, na verdade, estabelecendo uma aliança. Aquela criança no começo que eu disse, que é criada numa família, que os pais são traficantes, são ladrões. Aquela criança, ela tem no altar da vida dela uma aliança com a marginalidade. Ela tem um altar com uma vida pregressa, uma vida de assassinatos, uma vida de morte, uma vida de destruição, de roubo. Ela nunca vai aprender a receber o dinheiro por conta do trabalho dela, porque ela aprendeu que é mais fácil roubar dos outros. Então, quando a gente tem um altar na nossa vida, tem uma coisa que nos permite ser o centro da nossa vida, nós estamos aliançados com aquilo. Aí eu pergunto, é pecado, tá errado, é uma falha você cuidar do marido, você cuidar da esposa? Sim ou não? Não. É pecado, é errado você também cuidar dos filhos, ter atenção com os filhos? Sim ou não? Não também. É pecado, é errado você querer sua profissão, querer se formar, ter uma capacitação? Também não. O que é errado e o que está fazendo as famílias degringolarem é que nós estamos enfiando tudo os pés pelas mãos, fazendo tudo errado. Uma família precisa ter alguém, pelo menos um que é maioria, que faça altar ao Senhor, que consagre a família. Mas fala assim, mas só sou eu cristão, só eu creio na Bíblia, só eu obedeço a Bíblia. Querido e querida, belezinha, perfeito. Você, pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo e os anjos de Deus vão modificar a ação da tua casa. Porque você está como maioria. Nós precisamos ter essa noção. Então, pensando que o altar ao Senhor é a aliança com Ele, o mais Ele fará. O que Noé fez aqui, Noé ofereceu lá em Gênesis 8, 20... Noé, observem bem, esse texto diz assim: Noé ofereceu animais puros e aves puras. Ele ofereceu o que era melhor, o que era principal, o que ele tinha de mais excelente. Quando se fala de animais puros, aqui é literalmente, porque antigamente era assim, né? O holocausto, o sacrifício, a adoração, era pegar os animais que não tivessem defeito, que não tivesse dificuldade nenhuma, que tivesse bem saudável e matar, assim, de uma maneira secularmente falando, quem era natural naquela época, jamais ia matar o que era bom. Jamais ia oferecer, ia colocar para morrer um bicho que fosse bom, um animal que fosse bom. Pois é, isso eles fizeram literalmente. Mas o que significa isso hoje para nós? A nossa casa precisa ter o altar da aliança com Deus. Quando Deus, Ele é o centro. Quando eu não dou o que sobra. Quando eu não dou o meu tempo, ou a minha vida, ou tudo que é meu, eu deixo para depois. Eu ofereço tudo para minha filha, para o meu filho, para meu trabalho. Eu dou todas as minhas forças. Eu dou tudo que eu tenho. Eu dou tudo que eu tenho na minha casa para o meu marido. Tudo que eu tenho. Aí chega para Deus, nem na igreja eu estou. E se eu estou pensando, planejando o que eu vou fazer em casa. Nós precisamos rever como é que nós estamos conduzindo. Talvez essa palavra, meus irmãos, esteja sendo uma coisa assim que você fala, nossa, mas eu já vivo tudo isso. Só que não. Eu entendo que o Senhor coloca para nós, Ele nessa tarde e nessa semana, falando conosco sobre entregar o melhor de nós, e eu estou aqui focando família. Encerrando aqui, eu estou entendendo o seguinte: o nosso Deus, Ele está esperando que famílias melhorem diante dEle. E para uma família melhorar, a gente não tem que esperar pelo outro, tem que ser nós mesmos. Precisamos ser nós mesmos que fazemos a diferença. Ah, mas eu estou cansado, meu marido não me ajuda, meu marido não vai, meu marido não fez, não acontece. Só eu estou servindo a Deus. A mesma coisa do outro jeito. Aí está o filho. Ah, mas meus pais, me desanimei, porque meus pais não estão. Queridos, alguém tem que influenciar.
Ou nós estamos influenciando ou estamos sendo influenciados. E a nossa casa pode mudar a partir do nosso procedimento. Porque pode ser que alguém esteja aqui falando, mas quem tinha que ouvir isso aqui era meu marido. Quem tinha que ouvir essa palavra era meu filho. Quem tinha que ouvir blá, 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 blá. Não. Quem tinha que ouvir é quem está ouvindo.